Muito boa noite, sejam bem-vindos ao ensaio geral de hoje, em que o vamos levar connosco até ao teatro. No palco do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, estreiam na próxima semana duas peças, Top Girls e Distante. São dois espetáculos que formam o ciclo Carolee Churchill, dedicado à dramaturga britânica, um dos nomes maiores da criação teatral contemporânea. Estamos na entrada do Teatro Nacional, sobre o olhar atento ali ao fundo da fotografia de Eunice Munhoz, uma das grandes senhoras do teatro português, para falarmos justamente sobre esta dramaturgia no feminino. Só poderíamos ter connosco, claro, duas mulheres de teatro e que são simultaneamente responsáveis pelos dois espetáculos que poderá ver aqui nas salas Garrett e Estúdio a partir do dia 20. Bem-vindas Teresa Coutinho e Cristina Carvalhal. Começamos pelo início, precisamente por Carolee Churchill. Ela tem hoje 82 anos e atrás dela uma história cheia de histórias que escreveu para teatro, para rádio. No epicentro do trabalho desta mulher estão questões como o abuso de poder, igualdade de género, o feminismo. É uma figura inspiradora para o vosso trabalho, Teresa? Olá, boa noite. Sim, claro, é uma mulher muito inspiradora. Primeiro, sim, por ter sido, enfim, uma mulher que se preocupou com esses temas, que também são temas que me tocam. Depois, porque é uma mulher, já se pode falar de uma obra, não é? Falar de uma obra mesmo de uma forma justa, não é? Porque é uma mulher com uma obra que tem uma dimensão imensa, que tocou temas como o medo, o abuso do poder em relação ao indivíduo, as liberdades individuais, enfim, todos esses temas. E, portanto, sim, é uma mulher que me inspira, como muitas outras. Acho que no caso da Carolee Churchill há também a questão de se poder falar, como disse, de uma dramaturga maior, não é? Um dos nomes maiores da dramaturgia do século XX, ou pelo menos da segunda metade do século XX, e que não é assim tão mencionado como isso. Estou muito feliz que haja um ciclo Carolee Churchill no Teatro Nacional, apesar dela já ter sido apresentada a autora noutros contextos, em Portugal, mas tendo em conta que é um nome tão incontornável, não foi assim tanto. E isso dever-se-á provavelmente ao facto de ser uma mulher. Cristina Carvalhal, e em que medida é que os temas que ela trata nos seus textos são hoje muito atuais? Eu acho que esta questão do género continua a ser uma questão. E não só, como a Teresa dizia, os temas dela são sempre políticos, digamos assim, não é? Há a questão do poder, no fundo, da organização societária, da opressão, da hierarquização, e todas estas questões estão ligadas, não é? Portanto, é uma obra que é já um clássico, faz parte do cânon, acho eu, embora seja engraçado porque ela também tem esse movimento de destruição da estrutura canónica, e é por isso que também é tão interessante. Hoje, até para pessoas mais informadas, poderíamos dizer que já não nos surpreende tanto quando, por exemplo, introduz uma fragmentação da narrativa, ou dilui personagens, ou até no caso da peça que a Teresa Coutinho está a fazer, eu acho muito bonito porque há uma certa abstração, não é? Top Girls, o espetáculo que eu estou a dirigir, é muito mais concreto, mas também tem uma dimensão fantástica, uma fantasia ali pelo meio. Portanto, é uma dramaturga muito surpreendente e que faz parte, como eu dizia, do cânon, destruindo-o também. E mergulhamos precisamente na peça, no Top Girls, que vai ser apresentado na Sala Garrett até 5 de junho. São 7 atrizes em palco, mas elas, no fundo, fragmentam-se em 16 personagens. Que história é que conta este Top Girls? Assim, muito... Ou que histórias, se calhar? Conta muitas histórias de muitas mulheres, mas digamos que poderíamos resumir assim muito rapidamente como a história de uma mulher que ascende ao topo de uma empresa e nos é dado a ver as escolhas que ela teve de fazer para chegar aí. Há um movimento de ir quase buscar a linhagem dessa mulher de sucesso, essa top girl, e portanto aí vamos conhecer a história de muitas mulheres que foram notáveis e que, no entanto, a história não achulunhou. Sim, não lhes deu visibilidade, não é? No fundo, elas celebrizaram-se, elas perseguiram uma vontade, foram capazes de contornar, revoltar-se contra um sistema que não lhes dava espaço, voz, mas que hoje não ouvimos falar, não é? Não conhecemos, não foram celebrizadas nesse sentido. No mesmo dia 20, na quinta-feira da próxima semana, estreia também na Sala Estúdio Distante. É uma peça, Teresa Coutinho, que ganha uma renovada atualidade pela questão do medo que, enfim, vivemos esse medo por causa de um vírus neste último ano. De que fala este Distante? É de outro medo? Primeiro, eu li o Distante há alguns anos, nós ainda não estávamos a viver a situação pandémica que estamos ainda a atravessar, e já na altura me pareceu, justamente um bocadinho pela abstração que a Cristina estava a falar, ou seja, é uma peça que tem 3 quadros, de uma enorme economia, ou seja, na escrita a Carolee Churchill
escreve pouco. Quando digo pouco é um texto breve, não é? Um texto de 3 quadros que se faz em 40 e tal minutos, e nesses 3 quadros ela consegue, com poucas palavras, levantar todas as questões, parece-me a mim, que têm a ver com os binómios, por exemplo, bem e mal, certo e errado, entre o poder do Estado e a liberdade individual, a manipulação e o amor, por exemplo, não é? Até que ponto é que se vai, em contexto familiar, na manipulação para proteger um ente querido? Será que isso é proteger um ente querido, não é? Por aí fora. Portanto, ela consegue fazer em 3 quadros essa análise, digamos, quase enfim, do que é sermos gente, não é? E andarmos aqui e haver um sistema maior que, na verdade, nos conduz, não é? E nos manipula sem que nós estejamos assim tão conscientes disso, ou estando muito conscientes disso e compactuando e aceitando. Eu costumava dizer, em alguns ensaios, eu e a equipa, em conversas, que este distante, às vezes, quem lê, não é? Este far away, parece que diz respeito a um mundo distante, como se ela evocasse no final, no último quadro, um mundo apocalíptico, que nos é distante. Eu acho que este distante também é muito sobre aquilo que está longe de nós e por isso não nos afeta. Que nós sabemos que existe, mas como está longe, não nos afeta e sobre isso não fazemos nada. Fazemos algumas coisas pequenas, gestos simbólicos que nos fazem dormir melhor à noite. Portanto, eu acho que o texto é muito sobre todas estas coisas. Voltando só ao que estava a perguntar, obviamente que depois da pandemia o texto tem esta palavra é um bocado recorrente, mas uma atualidade, é muitíssimo atual, porque é muito sobre o medo. O quadro final, não é para contar a história também, até porque ela é curta, não quero revelar muito, mas no quadro final algumas das personagens estão consumidas por uma ideia de sociedade e de forma de estar que nos parecerá muito distante, mas que na verdade toda ela tem a ver com uma coisa, que é o medo do outro, sendo que esse outro pode ser o outro efetivamente, mas também pode ser a natureza, os animais e por aí fora. E nós assistimos a uma espécie de histeria coletiva, não é? Que ali acontece sobretudo entre 2 personagens, e há uma terceira que vem, bem, já estou a contar tudo, que horror, mas há uma terceira que vem romper aquilo de certa forma, mas ao ouvirmos aquele discurso, que nos parece um bocado, enfim, insano, ao mesmo tempo em 2 ou 3 deixas, ele passa a ser muito próximo de nós já ouvimos, não é? Essas generalizações, esse tipo de discurso. Portanto, eu acho que é um texto que tem muito a ver com o que estamos a viver neste momento. E sendo as duas, quer a Teresa, quer a Cristina, também atrizes, não tiveram a tentação de saltar para o outro lado destas peças, porque vocês não estão em palco nestas peças, estão a dirigir. Cristina? Eu já fiz essa experiência de estar dentro e fora e é muito cansativo, sobretudo então agora quando chega esta fase final. Temos de acertar luzes, cenografia, som, jornalistas, não é? É complicado gerir isso tudo, trabalhar à noite e dar entrevistas de manhã e depois estar com energia e em forma no para palco. Representar. É difícil, por isso não senti essa tentação. Teresa, mas o facto de ver outros a darem corpo às personagens obriga também a recorrer ao seu trabalho como atriz. Não tem de facto essa tentação de repente de exemplificar? Como é que acha que deveria ser? Como a Cristina, já tive essa experiência e vou tê-la até outra vez. É muito interessante, obviamente também me interessa, não é? Também me interessa poder estar de fora e estar dentro. E é um processo primeiro muito mais também umbiguista e autofágico por aí fora, pode ser interessante, também descobrimos muitas coisas sobre nós. Neste caso, muito francamente, não tive nunca essa tentação, primeiro porque acho que o texto é material suficiente, pediu-me demasiada atenção e demasiada ponderação para eu poder depois deixar-me levar, que eu acho que é também o que um ator faz, não é? Que é, a dada altura, permitir que uma série de coisas que estão dentro de nós tomem conta e há alguém de fora que está a controlar isso, não é? Que está a dizer, bom, mas não te esqueças daquele limite, não te esqueças daquele ponto de apoio, não te esqueças que apesar de tudo estamos a falar sobre isto, isso é muito interessante, mas não serve para aqui. Eu acho que este texto é tão rico e também tão difícil, na verdade, que eu não poderia estar dentro do palco. Agora, é óbvio, isso é inevitável, que quando estamos a ver, de certa forma, o que também estamos a fazer com os atores é pedir-lhes um bocadinho que aceitem o nosso universo, não é? E, portanto, de certa forma, estamos-nos a pôr de mão dada, invisíveis, mas de mão dada, com os atores a fazer, não é? Sim. E em que dimensão é que vocês, enquanto mulheres também, e a dirigir estes elencos, nos 2 casos só há um homem nestes 2 elencos, em que medida é que isso também acrescenta a dimensão a um texto que é escrito por uma mulher e que aborda esta questão das mulheres, das personagens mulheres, Cristina? Se fosse um homem, seria certamente diferente a dirigir?
Sim. Isto é um exercício de pura imaginação, claro. É um exercício que essa questão põe-se e nós não pomos essa questão com todas as outras peças que maioritariamente se fazem dirigidas por homens. Se fosse uma mulher seria diferente, não é? Isto para dizer o quê? Que acho que a Carol Churchill diz da peça, quando lhe perguntam se é uma peça feminista, ela diz é uma peça política. É um ato de dar voz a mulheres e isso é uma coisa que não acontece com frequência e, portanto, é um gesto político de afirmação e que encontra eco nestas intérpretes. Claro que nós nos sentimos empoderadas por tomarmos conta deste discurso, não é? Por podermos também nos afirmarmos numa forma que tem como estrutura um discurso de uma mulher também que pensou estas questões e que as põe em cena e que é um gesto em si político. É como quando, às vezes, quando estamos longe, quando estamos assim num momento mais complicado e de repente ouvimos uma música que nos diz alguma coisa e quando é em português, porque a nossa estrutura de pensamento, a nossa linguagem, no meu caso, se fez na língua portuguesa, não é? As palavras de repente têm um eco e fazem-nos vibrar fibras que se calhar, por mais que eu goste de outros universos musicais, e gosto, de repente eu sinto que aquelas palavras têm um eco especial em mim. E eu acho que é qualquer coisa desse género. Alguma coisa que faz vibrar fibras mais profundas dentro de nós. É assim, Teresa. A propósito de sermos mulheres a ensinar... Bom, eu acho que é um bocado como a Cristina disse, também queria reforçar, quer dizer, acho que se fossem homens a ensinar outros textos, se calhar esta pergunta não era feita, embora eu entenda a pergunta. Ainda tem que ser feita, não é? Ainda se faz, e isso também diz muita coisa. Claro, é a tal dimensão política também. Sim, a dimensão política e de facto ser assinalável. Se calhar há um dia em que deixa de ser assinalável e aí também estamos noutro momento, deixa de ser assinalável porque passa a ser muitíssimo comum, já não é assinalável. A mim, claro que é também um bocado, não é agora para ir buscar tudo o que a Cristina disse, mas concordo, ou seja, estar a ensinar a Carol Churchill tem para mim assim, 2 ou 3 aspectos muito essenciais. Primeiro, ela efetivamente fala de coisas que me atravessam. Provavelmente, por 1000 razões, não é? Porque nós somos todos uma míriade de experiências e enfim, de características e de vivências, etc. Mas também porque sou mulher e porque me revejo nas preocupações que ela, de forma muito inteligente, é importante dizer, de forma muito inteligente e muitas das vezes muito subtil, ela põe nos textos. Por exemplo, O Distante não é um texto sobre questões de género, assim à primeira vista, não é? Mas é um texto sobre poder. E é um texto em que, curiosamente, agora, bom, vou fazer aqui se calhar um spoiler, como se costuma dizer, não é? Mas há uma mulher que, sem nós nunca conseguirmos aferir se ela efetivamente, nem isso interessa muito, se é boa ou má, não é? Ninguém é só bom ou mau, ninguém é só uma coisa, mas essa mulher exerce poder em relação a outra personagem. E o facto de ela ter escolhido aquela mulher que tem uma relação afetiva, que é uma relação muito específica e que enfim, ao longo da história é uma relação que à partida nós pomos num lugar caseiro, doméstico, desprovido de qualquer tipo de intencionalidade negativa, ela fazer dessa mulher o início de uma peça como esta, não é? Daquela que exerce a manipulação, que exerce poder, também diz muito sobre o que a Carol Churchill pensa, não é? Sobre as mulheres, sobre o poder, sobre o indivíduo, etc. Portanto, sim, estar a fazer um texto da Carol Churchill é inspirador, faz vibrar, não é? Faz vibrar algumas cordas dentro de mim que se calhar não vibrariam com outros textos, mas sobretudo, já agora queria dizer, eu acho que o que é muito importante e aquilo que me faz muito feliz, e no outro dia dizia isso também numa conversa que tive com uma jornalista, é, inevitavelmente porque são preocupações que eu tenho, é pensar que vão estar ao mesmo tempo tantas mulheres em cena, a cruzarem-se de maneiras tão diferentes, algumas estão nas equipas artísticas, outras estão mesmo em cima do palco. Há 2 que estão a dirigir e a arrancar cabelos e depois há uma que estará não sei onde, espero que possa sentir alguma coisa num sonho assim, que é, imagino que ela seja em Inglaterra e essa mulher estará a receber estas energias e estas evocações e no fundo estas homenagens, não é? Essa homenagem eu acho que é qualquer coisa de comovente e bonito. Tu também, de alguma forma, dedicas este espetáculo à Fernanda Lapa, exatamente, que foi uma das primeiras mulheres a fazer Carol Churchill e fez muito.
e que E foi... com quem a Cristina trabalhou precisamente num texto da... Sim, eu fiz o Top Girls como atriz, dirigida pela Fernanda, e ela foi uma mulher muito importante na minha formação e no meu despertar também para as lutas políticas e para o feminismo, e por isso, para mim, fazer esta peça hoje é uma homenagem à Fernanda, e já percebi que para ti também, porque li algures, não é? Isto é um ciclo Carol Churchill aqui no teatro, é muito bom podermos estar a fazer esta homenagem à Carol Churchill, e acho que é bonito porque percebi que tu também de alguma forma o dedicavas à Fernanda. Sim, dedico, pronto, não tive a relação com a Fernanda que a Cristina teve, de muitos anos, e de parceria profissional e amizade e por aí fora, mas tenho uma grande amizade pela Marta Lapa, que é filha da Fernanda, e trabalhei na Escola de Mulheres. Pedi à Fernanda Lapa um espaço onde eu pudesse dar, já agora, estas coisas, eu acho que estas coisas se devem dizer, são Sim, pequenas. É uma mulher que também foi muito importante. Foi uma mulher muito importante e que tinha, por exemplo, esta dimensão como eu precisar de um espaço para dar um workshop, porque de repente queria muito trabalhar com adolescentes, já foi até perto do fim da vida da Fernanda, e ser só preciso dizer, Fernanda, a Teresa, aquela rapariga quer, claro que sim, a gente arranja aí maneira. Bom, portanto, eu tinha uma relação com a Fernanda um bocadinho, bastante menos próxima, mas conhecia a Fernanda e tinha uma relação de admiração e muito, sabe, há pessoas que quando estamos perante elas nos endireitam as costas. É um bocado aquilo que eu sentia com a Fernanda, e que sinto com algumas pessoas, que é, nós sentimos que vale a pena seguir aquele exemplo, não no sentido de seguir as passadas, até podemos ser muito diferentes, mas há qualquer coisa que aquela pessoa carrega na sua maneira de estar, no seu olhar sobre o mundo, mesmo com possíveis até discordâncias que pudéssemos ter, mas era uma pessoa que a muitos níveis me tocou, e obviamente o seu desaparecimento também me tocou muito, como imagino que a Cristina imenso, e nessa altura em que isso aconteceu eu pensei, lembro-me logo de ter pensado na Cristina e ter pensado que engraçado, vamos estar as duas a fazer a Carol Churchill, isto no fundo também devia ser para a Fernanda, e é. Com essa homenagem à Fernanda Lapa, partimos agora para a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, nos deixou hoje para as nossas convidadas. O que é uma sociedade consumida pelo medo? A fronteira entre a verdade e a mentira tende a esbater-se e os espectadores recebem sinais contraditórios que não lhes permitem chegar a conclusões seguras. O texto de Carol Churchill, intitulado Far Away, distante, numa criação de Teresa Coutinho, põe-nos perante a fragilidade dos limites entre bem e mal, certo e errado, verdadeiro e falso. Distante põe-nos uma questão ética, já que procura explorar essas fronteiras frágeis, obrigando a uma reflexão sobre o controlo do outro pelo medo e sobre a ingerência do poder sobre as liberdades individuais. O tema tornou-se atualíssimo e pergunto a Teresa Coutinho como poderemos lidar com essa pressão do medo, tornando-nos, afinal, livres. Ainda no ciclo Carol Churchill, atenhamos-nos a Top Girls, com direção de Cristina Carvalhal. A Papisa Joana, Isabella Bird, viajante investigadora, fotógrafa e escritora, Grethe, modelo de Bruegel o Velho, com o comando de um exército de mulheres que se defrontam com os demónios do inferno, Nijo, a japonesa educada para ser concubina do imperador, e Griselda, plácida personagem do Decameron, que têm a ver, afinal, umas com as outras. 7 atrizes representam 16 personagens num contexto estruturalmente patriarcal que nos obriga a pensar seriamente como poderemos encontrar respostas diferenciadas que considerem a mulher com o seu lugar na sociedade, que salvaguarde a dignidade e o respeito. Esta é, aliás, a minha pergunta para Cristina Carvalhal. Teresa Coutinho. Se eu tivesse essa resposta, meu Deus, o que não poderíamos fazer já aqui, se eu tivesse a resposta para a liberdade e para a impermeabilidade, ou a impermeabilidade possível ao medo. Enfim, o medo, atenção, eu acho que o medo não é uma coisa necessariamente má, não é? O medo é uma reação humana, até física, não é? Que nós temos, fisiológica, não é? Que existe para nos dar, para nos proteger, não é? Há um alarme que toca dentro de nós e nós percebemos que estamos em perigo. O problema é quando esse alarme é controlado e muitas das vezes de forma muito subreptícia e invisível,
e nós começamos a abdicar, lá está, do nosso livre-arbítrio e do possível livre-arbítrio, porque vivemos sempre controlados e manipulados, é um bocadinho uma utopia pensar a liberdade, não é? Sempre foi e acho que sempre será, mas isto agora que eu disse é um bocadinho pessimista, mas lá está, o problema é quando o medo é manipulado e as pessoas passam, lá está, a viver muito mais em função do medo do que em função das suas vontades e das suas ambições e dos seus sonhos e por aí fora. Eu não sei que resposta há. Eu lembro-me de um poema que eu gosto muito, que começa: o medo vai ter tudo, e depois vai por ali fora, o medo vai ter ministérios, vai ter não sei o quê, vai ter crianças, vai ter funcionários, vai ter tudo. E um dia chegaremos a ratos. Isso mesmo, a ratos, é assim qualquer coisa assim. E eu acho que é isso mesmo, ou seja, à medida que o medo se instala em nós vamos perdendo a nossa humanidade e podemos nos tornar autómatos, perder as nossas qualidades ou características mais interessantes, não é? Que é a capacidade da empatia, a inteligência, sendo que isso é muita coisa, não é? A inteligência também é a sensibilidade, também é o conseguir olhar para o outro e reconhecer no outro o que é que o distancia de mim, mas também o que é que o aproxima e o que é que esse distanciamento, lá está, distante, não é? O que é que esse distanciamento traz a uma comunidade para a tornar mais rica, não é? Portanto, a mim o que me aflige e aquilo que eu gostaria que pudesse ser salvaguardado futuramente e que caminhássemos nesse sentido é quando o medo, em vez de ser uma coisa que nos protege de um terremoto, que nos protege de um cataclisma, não é, natural, que não podemos evitar, passa a ser uma coisa que nos afasta do outro, que estigmatiza o outro, que o distancia de nós, que cria grupos e subgrupos e subgrupos e subgrupos e que no fundo dá origem a uma sociedade polarizada, violenta, movida pelo ódio e, nunca esquecendo, há sempre alguém, num lugar mais acima que nós nunca vimos, que está a beneficiar disso. Sempre. Cristina Carvalhal. Muitas vezes o medo não é consciente e isso em relação também, para responder à pergunta, como é que se salvaguarda a humanidade, neste caso das mulheres, porque pessoas mais afetadas por um sistema, pronto, que conhecemos, que é patriarcal, pronto. E estava a fazer esta relação com o medo porque acho que muitas vezes também inconscientemente, como o medo, nós assimilamos normas e não as questionamos como um dado adquirido, pronto, que tem de ser assim, as coisas não têm de ser assim. Nós podemos pensar as coisas de maneira diferente, podemos fazer as coisas de maneira diferente. E eu acho que é isso que a Caryl Churchill um bocado propõe, de certa forma propõe. Não como é que nós nos encaixamos neste sistema, mas como é que nós podemos questionar o sistema. E isso é uma forma de estar, é uma luta diária, é uma atenção ao outro, é um aceitar do outro enquanto algo de diferente, que nos propõe algo diferente, essa abertura, essa informação e a divulgação dessa informação, ou seja, acho que é preciso toda uma postura diferente. São reflexões importantes que o teatro também traz ao público que aqui vier e, portanto, agradeço a Teresa Coutinho e a Cristina Carvalhal terem estado neste ensaio geral, deixando este convite para que venham a partir da próxima semana, dia 20, quinta-feira, ver estes dois espetáculos aqui no Teatro Nacional de Dona Maria II. A assistência técnica do ensaio geral de hoje foi de Diogo Rosa. Fica então esta sugestão, vir ver o Top Girls e Distante, duas peças que integram o ciclo dedicado à dramaturga britânica Caryl Churchill. Muito obrigada por terem estado no ensaio geral, mais uma vez. Uma boa noite e um bom fim de semana.